trocamos. E o tema que me foi sugerido conversar com vocês na noite de hoje é um tema que muito me alegra, porque eu tenho estado o tempo inteiro dialogando com esse amigo. Desde que eu ganhei uma consciência ainda muito jovem, nem estava ainda na doutrina espírita, de que um amigo espiritual, um anjo protetor, estava ao meu lado. Isso foi um marco. Eu ganhei de uma tia um anjinho, e ela dizia que era meu anjo protetor, que ia colocar próximo à cama em que eu dormia, para que ele me protegesse todas as noites e eu só tivesse sonhos bonitos. E ela me ensinou a oração do Santo Anjo. Então, a partir daquele momento em diante, eu não me separei mais desse amigo. Aí eu ainda era criança, eu fui ficando adolescente, depois adulta, e hoje estou na idade que me encontro muito amiga desse espírito, esse anjo protetor, esse anjo guardião, como a gente queira chamar, espírito amigo. E quando nós estamos envolvidas nas energias de amorosidade que eles têm para conosco, de zelo, de apreço e de responsabilidade para conosco, nos alegramos, não tem como não se alegrar. Saber que temos o tempo inteiro um espírito em uma condição mais elevada do que a nossa, a nos proteger, a nos inspirar, a tentar nos colocar em um caminho menos arriscado, aonde chegaríamos mais facilmente a uma condição de espírito mais elevado, de anjos, como assim a gente costuma dizer. Então, esses anjos guardiões, eles têm como tarefa, como missão, nos proteger como um pai protege um filho, como uma mãe protege um filho, né? Nos aconselhar, nos inspirar, evitando assim que venhamos cair tantas quantas vezes forem sucessíveis em erros. Mas nós não damos tanto ouvidos assim a ele. Mesmo estando com essa amizade toda, né, que eu costumo dizer que eu tenho com ele, de vez em quando eu me torno rebelde e não escuto. Basta alguns minutos depois para me arrepender. Porque nós estamos dando tanto ouvidos a quem nos conduz ao erro e tão pouco a quem nos conduz ao bem. Por que insistimos nessa rebeldia, nessa teimosia, nessa sintonia que favorece aos espíritos que não querem o nosso bem a se comunicar conosco, a interferir nas nossas ações, nos nossos pensamentos? Mas se eles fazem isso, eles fazem porque nós permitimos, nós damos acesso a eles. Então a missão do Espírito Protetor é justamente essa, a de um pai, tá? E quando ele vem nos consolar nos momentos mais difíceis, nos momentos em que estamos angustiados, estamos passando por dificuldades, muitas das vezes eles utilizam de alguém que está por perto de nós. Já que nós não estamos ainda habituados a fazer meditação, a estarmos entrando em uma sintonia através da prece ou dos pensamentos, né, da música, da leitura, eles utilizam da ferramenta que eles encontram na hora perto de nós. Um amigo, um parente, um estranho, para ser o interlocutor, para que eles possam chegar até nós através da inspiração, nos orientar. A gente também não escuta, a gente não escuta e nos damos mal muitas das vezes, né? Mas estamos a caminho, estamos aprendendo.
Quando eles percebem que todo o seu esforço, todo o seu empenho em buscar nos auxiliar deu certo, ora, é lógico que eles se alegram. Eles entram em júbilo. Não por eles, mas por nós. Isso é também muito bom, a gente ter essa consciência e se saber. Porque o Espírito Protetor se liga a nós desde o momento da fecundação, desde o nascimento até a morte. Depois da morte do corpo físico, em algumas situações eles continuam conosco na erraticidade, no plano espiritual, até que nós tenhamos condições de estar caminhando sozinhos. É sempre o mesmo Espírito Protetor que está do nosso lado em todas as reencarnações? Não, nem sempre. Então, para toda a regra há uma exceção, como também há, em alguns casos, a necessidade missionária daquele espírito estar vinculado àquele outro espírito, para que não venha falir ambos, né? Esse capítulo que se encontra lá no Livro dos Espíritos, ele vai da questão 489 até a 520. São questões, como Kardec sempre nos apresentou no Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, e Kardec é incisivo. Ele não se contenta com a primeira resposta, ele faz outra pergunta muito parecida com aquela que já foi feita, só para ter a certeza. Mas realmente o tempo inteiro nós temos esse espírito ao nosso lado? Sim, a resposta é sempre sim, aonde quer que a gente vá. Mas eles, por serem um espírito elevado, eles respeitam as leis divinas. E uma das leis que eles mais respeitam é a lei do livre-arbítrio. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles nos orientam, eles nos aconselham, eles nos inspiram, eles nos mostram por diversos meios o melhor caminho. Mas somos nós que temos que fazer a escolha. Porque o mérito tem que ser nosso, não tem que ser deles. É por isso que nós, né, alguns sim, outros não, mas é uma parcela muito diminuta de espíritos encarnados que conseguem visualizar o seu espírito ou seu anjo protetor. A grande maioria de nós não enxergamos, não sabemos o nome, não conhecemos, sabemos que ele está ali. E por que isso? Porque se nós tivéssemos a certeza mesmo, de que ele estava do nosso lado, a gente ficaria o tempo inteiro como... Aonde? E aí, eu visto que cor de roupa eu vou ler o meu horóscopo. A gente não sabe do anjo, aí a gente vai ver no horóscopo, nas cartas, nas runas, né? A gente quer que o outro opine, porque a gente não tem a segurança ainda das nossas escolhas. Imagina se a gente visse, né, como Chico via Emmanuel, como Divaldo conversa, dialoga e visualiza Joana. Se todos nós tivéssemos essa capacidade mediúnica, nós ficaríamos o tempo inteiro à mercê deles. E eles não são nossa muleta, são os nossos auxiliadores, nossos protetores, mas eles só protegem se houver a condição de, se nós dermos essa condição. Então, no Livro dos Espíritos, nessa segunda parte, é quando fala justamente do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nessas questões que fala dos anjos guardiões, essas perguntas todas nos levam a compreender melhor a nossa postura diante das nossas escolhas, das nossas atitudes e das nossas sintonias. Com quem eu estou sintonizado? Com quem eu estou sintonizado? Com quem eu estou fazendo uma frequência, né, vibracional? Com quem? Quem são os meus afetos? Quem são aqueles que eu escolho e permito estar comigo? Só o meu pensamento vai me dizer. A partir do momento que eu começo a pensar coisas boas,
coisas do bem, positivas, coisas que elevam, coisas que nos aproximam de Deus, coisas que estão dentro dos ensinamentos crísticos, eu estou convidando quem está comigo? Os bons, né? Os protetores, os amigos, os familiares. Uma escala de espíritos que querem estar comungando conosco dessas mesmas energias, energias do bem, do amor, da paz, da fraternidade. Mas basta que a gente vacile um pouquinho, que a gente escorrega um pouquinho e a gente abre uma janela. E basta essa janela estar aberta, entreaberta, não precisa nem estar escancarada, entreaberta, para que sejamos influenciados negativamente. Ah, o anjo protetor vai permitir isso? Vai. Claro que vai, ele não vai interferir nisso, nessa questão, não. Ele vai dizer, olhe o que você vai fazer, olha essa escolha que você está fazendo. Olha esse tipo de pensamento. Ele vai estar ali nos sinalizando, mas se a gente insiste, ele deixa. Porque é pelas quedas que aprendemos a nos levantar. É pelas quedas que aprendemos a nos levantar. Então, quando o espírito, ele assume, ele aceita essa missão, esse encargo de nos proteger, ele fica obrigado a estar conosco. É uma obrigação para muitos prazerosa, para outros missionária, para outros um dever, um débito, né? A outros uma conquista. Então os espíritos que estão nos protegendo, os anjos guardiões, espíritos protetores, os familiares, os simpáticos, eles estão o tempo inteiro também crescendo, evoluindo, progredindo a partir daquilo que ele promove de bem, de bom e de belo. Então é uma parceria. É uma parceria. E nessa parceria só temos a ganhar. E eles também. E eles também. Né? Então, quando foi perguntado, Kardec perguntou aos espíritos, se quando um protetor, um espírito protetor, está já protegendo uma pessoa, ele pode proteger também uma segunda, terceira, quarta pessoa? Os espíritos responderam, sim, até que pode, só que eles não vão proteger com a mesma intensidade que protege aquele que foi o eleito, aquele que foi o escolhido para ser o seu protegido. Então, o anjo, um exemplo, o anjo guardião de Nadijane está comigo, está me protegendo, está me amparando, está me inspirando. Mas eu me tornei vó e sou muito apegada à minha neta. Esse anjo, ele pode também assessorar a minha neta? Pode, né? Como um segundo, ou então um terceirizado, digamos assim, na proteção. Porque a ligação é muito forte, de uma mãe para com o filho, de um avô para com a neto, para com o neto, e vice-versa. Então isso pode acontecer. Mas lógico que a minha neta tem o anjo protetor dela. Mas se eu peço, eu suplico, eu oro, e na oração eu peço a intercessão do meu anjo protetor para minha neta, é claro que ele vai proteger. Não na intensidade e não na exclusividade como ele faz comigo. Tá dando para vocês entenderem? Né? Mais ou menos isso. Viu? Pronto. Então, mas já ouvi dizer que o anjo protetor, o anjo guardião se afastou do seu protegido. Não estava no momento. Ele estava zangado com a pessoa? Não. Ele estava respeitando a escolha, o livre-arbítrio. Ele não estava conseguindo sintonizar com aquele indivíduo da qual ele deve ter o compromisso da proteção. Ele não estava conseguindo. Então,
Ele afasta-se quando vê os seus conselhos inúteis. Aconselhou, né, inspirou, mandou outras pessoas, até foi levado para o centro espírita. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu vim para trazer meu filho. Eu vim para o centro espírita para trazer meu filho. Aí, porque eu quero que meu filho faça um atendimento fraterno. Você faz o atendimento fraterno com o filho está perfeito. O filho foi o veículo para que aquela mãe ou aquele pai viesse para o centro espírita. O filho fica e a mãe não volta. Ela teve a oportunidade, teve a inspiração, teve a chance de transformar, né? De transformar as suas mazelas, as suas escolhas. Então, quando esses conselhos são inúteis e que é mais forte a ligação mental, né, vibracional com os espíritos enfermos, o anjo protetor, esse amigo, ele se afasta, ele não abandona. Ele não abandona o seu protegido, ele se afasta e deixa ver o que é que vai acontecer. Bora ver. Você fez sua escolha, você fez seu plantio, agora você colhe aí, eu quero só ver aonde é que vai dar isso. Quando você sentir necessidade de um socorro, quando você estiver de novo em sintonia comigo, aqui eu estarei com o seu lado. Mas por enquanto eu estou afastada. Eu me coloco em uma condição de permissão para que você, a partir da sua escolha, passe por sua experiência. Passe por sua experiência. Talvez seja necessário para que você, ao cair, aprenda a se levantar. Perceba que é através de uma vibração diferenciada daquela que você está tendo agora que você vai conseguir ser mais feliz, você vai conseguir produzir, você vai conseguir... Ah, não, mas fizeram macumba para mim. Existe. Agora, tudo que vier de fora só me alcança se eu permitir. Se eu acreditar, se eu potencializar, se eu influenciar na energia que vem de lá de fora. Eu tenho um anjo protetor, tenho um espírito amigo. Acredito. Respeito. Respeito tanto que oro, envolvendo a todos aqueles que porventura tenham desejado mal para mim, a todos aqueles que porventura tenham utilizado dos elementos da natureza para a prática do mal. É assim que a gente se protege. A oração é um escudo protetor que nos dá força. E não tenho que me encasquetar com essas loucuras, né? De que, porque eu estou assim, porque jogaram uma praga. A gente acredita tanto na praga como acreditamos nas promessas. Aí vamos lá. A gente vai fazer uma promessa. E na minha concepção, promessa é barganha. Se, né, tem a condicional logo. Se eu ganhar isso, se eu conseguir um emprego, eu vou subir a ladeira do Bonfim de joelho e de costa. O senhor do Bonfim está interessado nisso? O que é que ele vai fazer com a pessoa andando de joelho e costa? Que benefício? Que troca é essa injusta? Que loucura é essa? A mesma coisa. Me jogaram praga. Tá. Quando lhe dão um presente e você não quer aquele presente, você recebe, você abre o pacote, só se tiver curiosidade, né? E de curioso, a gente acaba se dando mal. Então vamos ter atenção a tudo que está acontecendo à nossa volta, para que a gente perceba que quando permitimos o bem se faz. Quando convidamos a luz se faz.
Quando convidamos os benfeitores, eles se aproximam. Eles se aproximam. E não é somente dentro de um templo, de uma casa espírita, de um terreiro, de uma igreja. Não! É justamente fora desses lugares que a gente tem que estar mais vinculados a eles. É mais provável que a gente tenha assédio fora desses ambientes. Então é fora desses ambientes que eu tenho que estar em oração e em vigilância. É fora desses ambientes que eu tenho que estar atento aos sinais que o universo está mandando para mim. Atento ao que as pessoas estão me dizendo. Eu não tenho que tomar tudo o que me dizem como sendo verdade, mas eu tenho que primeiro ponderar. Eu tenho que verificar se faz sentido, se aquilo que está sendo dito tem coerência com o momento que eu estou vivendo, com as coisas que eu estou sentindo. É como Kardec diz, né? Não, para a gente não valorizar tudo que os espíritos dizem. Antes, a gente preste atenção, pergunte se o espírito vem de Deus e o que eles estão dizendo, que mensagem é essa? A outra pergunta que Kardec fez é: como é que eu vou saber o nome do meu anjo, desse amigo? Os espíritos disseram: chame como você quiser. Para os amigos espirituais, esses anjos, esses guardiões, o nome pouco importa. Se ele percebe que você tem afinidade mais com a cultura afro, religiosa, dos afrodescendentes, ou se você tem mais aproximação e mais vinculação com as questões da natureza, dos índios, se você tem mais uma questão mais religiosa, mais católica, porque viemos de tantas outras religiões, tantas outras crenças, nem todos nasceram já espírita. E mesmo que já nasceram espíritas, vieram de outras épocas, de outras religiões, porque o espiritismo é novo, né? E a gente não é tão novo assim. Então, eles se apresentam com o nome que você se afiniza, com aquilo que está a sua energia vinculada, para que você tenha mais confiança. Se eu tenho mais confiança em Orixá, eu vou me apresentar como Orixá. Se eu tenho uma confiança no índio, eu vou me apresentar com o nome de índio. Se eu tenho mais confiança nas entidades, na espiritualidade religiosa, católica, tanto faz. Então a gente vai ter a sintonia e eles vão estar nos atendendo não pelo nome que é dado, que é apresentado, mas pelo desejo sincero de estar ali ligados, pelo desejo sincero da sintonia, pela sintonia a partir das ações, do pensamento, do desejo, né? Estamos a caminho, somos perfectíveis, um dia chegaremos a uma perfeição, mesmo que relativa, chegaremos. Jesus até hoje evolui, porque se a lei é de progresso, Jesus não estagnou, né? Não, ele está progredindo e a gente vai progredir junto. Mas até a gente chegar no nível em que Jesus esteve aqui conosco, ainda falta muito, porque a lei, né, o mandamento, melhor dizendo, que resume todos os outros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ainda está muito vago no nosso entendimento real. Eu amo a Deus. Meu Maria, eu tenho uma adoração a Deus, eu tenho assim uma coisa por Deus. E as suas criaturas? Você tem esse mesmo amor, esse mesmo apreço, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo? Será? Para alguns. Então você não ama a Deus, né? Você teme a Deus. O temor a Deus é diferente do amor a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo implica que eu preciso, antes de qualquer coisa, me conhecer. Porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a domar minhas más inclinações,
os meus vícios egóicos, eu começo a potencializar as minhas virtudes, eu começo a estabelecer um equilíbrio entre a emoção e a razão. Eu começo a me reequilibrar e me aproximar cada vez mais desses amigos espirituais. Porque além do anjo, né, guardião, do anjo protetor, nós temos os demais amigos espirituais que estão ao nosso lado. Nós temos os espíritos protetor, o anjo guardião, mas temos também os espíritos familiares. Nós temos os espíritos simpáticos e temos o gênio do mal. Olha quantos amigos nós temos. E precisamos selecionar esses amigos. Precisamos dar crédito àqueles que querem e facilitam o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa saúde. É a eles. Tá? E aquele outro que insiste em nos provocar e aguardar o momento exato de nos instigar no mal ou nos conduzir ao caminho da derrota, eles também estão aí. Eu costumo muito dizer que as pessoas estão assim muito fascinadas com Big Brother. Assistem, não sei quantas temporadas já, como se não bastasse o Big Brother, tem um tal de uma fazenda, tem um não sei o que. Maravilha! É bom espionar a vida dos outros, né? Saber o que é que os outros estão fazendo, né? Pois é assim que eles fazem conosco. 24 horas do dia. E não paga nenhum PPV, não paga nenhum, né? Nenhuma taxa. Eles estão a nos observar o tempo inteiro. Os amigos e os inimigos. Os bons e os não tão bons. Os enfermos e os felizes. Estão a nos observar. Alguns doidos vão nos colocar no paredão. Outros querendo nos influenciar, nos inspirar a induzir os outros no erro. É o jogo. É a tática de jogo. É tática de jogo mesmo. Porque muitas das vezes nós somos tanto o apaziguador, o pacífico, o pacificador dentro do nosso lar, como muitas das vezes nós somos os provocadores. Somos levados a entrar em conflito constante com aqueles que estão ao nosso lado, por coisas tolas, bobas. E quando a gente se pega, fala assim, já caí, já foi, a armadilha já deu. Já caí na armadilha, já caí na ratoeira. Bobagem. Ao dia que você não está bem, e você acaba de limpar a cozinha, e você dá uma volta na casa, quando você volta, você vem aqui no centro, no Sérgio, assistir uma doutrinária, quando você volta, de noite, né, que a gente vai voltar às 8h30 e tal, a pia está cheia de prata de novo. Acabou. O que vocês receberam aqui de passe, de água fluidificada, de energias benéficas e salutares, acaba ali na pia. Porque a gente esbraveja, a gente reclama, a gente se aborrece, a gente irrita o outro, a gente provoca o outro. E o clima de harmonia, de equilíbrio, de paz, que a gente queria levar para o nosso lar, acaba de uma pia de prato. Isso é só um pequeno detalhe. Como acaba também no trânsito. Quando saímos daqui, pegamos o carro e a gente vai, né, rumo à nossa residência. Se a gente não tiver o cuidado, nós seremos provocados. Estamos em teste, não estamos em provas e expiações. Os testes estão diários, constantes, o tempo todo. Passar nesses testes é maravilhoso. É prova de que nós estamos avançando na escalada evolutiva. E esses espíritos que aceitaram essas lições, né, que passam a desempenhar até o fim desse contrato deles conosco, foi Deus que designou esse espírito a estar conosco. Pela nossa necessidade na programação reencarnatória, pela condição do espírito em nos conduzir para que a gente cumpra todos os nossos compromissos reencarnatórios, ou pelo menos a grande maioria deles, e para a própria evolução desse espírito que está ali ao nosso lado. Deus não faz nada à toa, nada desnecessário, nada sem um motivo, nada sem um porquê, nem um para quê. Tudo tem uma justificativa, e a justificativa maior que Deus tem
para tudo isso é: Ele nos ama. E Ele quer que a gente dê certo. Ele sabe que no final tudo vai dar certo. E é por isso que os espíritos, esses anjos guardiões, eles também não se aborrecem quando a gente cai em erro. Porque eles sabem que no fim tudo vai dar certo. E se não deu certo, porque ainda não chegou no fim. E que a gente vai ter tantas quantas chances forem necessárias até que a gente aprenda a lição. Até que a gente consiga estar em uma condição sem necessidade de um espírito protetor a nos orientar, a nos guiar, a nos facilitar o trajeto. Quando isso vai acontecer, não sei. O que os espíritos disseram a Kardec é que não seria aqui no planeta Terra, na condição em que o planeta se encontra, ainda em provas, ainda em expiação. Não o planeta, mas nós, né? Nós os habitantes do planeta. E quando nós falamos em transição planetária, temos que estar conscientes de que a transição planetária, ela vem acontecendo há muito tempo e vai ainda durar muito tempo. Porque antes do planeta se transformar, quem precisa se transformar somos nós. Somos nós. Porque como aqui tem já no finalzinho as últimas perguntas que Kardec fez aos espíritos, se em uma aglomeração de pessoas, numa sociedade, em uma cidade, em um país, né, tem um espírito protetor daquela região, daquela aglomeração. E os espíritos disseram que sim, né? Tem sim. E a gente começa a lembrar, poxa, aqui em Salvador não tem nossa padroeira, né? Pelos católicos colocaram Conceição da Praia, né? A padroeira da cidade de Salvador. No Rio de Janeiro é São Sebastião, né? Em cada local tem pelo catolicismo, o protetor, que deram o nome que eles achavam apropriados, mais adequado, por conta da data de homenagem ao santo, mais ou menos isso. E esse espírito, ele vai poder colaborar com a sustentação vibracional daquela localidade, daquele grupo de pessoas, a partir do próprio grupo de pessoas. Se a comunidade, né, daquela cidade, por exemplo, de Salvador, é uma comunidade, nós temos uma comunidade festiva, alegre, vibrante, a energia do soteropolitano é uma energia que contagia, de afabilidade. Existe aqueles outros que têm a tendência para o mal? Tem, como em toda localidade tem. Mas quando tem um movimento religioso na cidade de Salvador, aglomeração de pessoas ali, mas tem cerveja, tem batida, tem como batucada, é o profano que ainda é em nós, mas as pessoas vão para ali com intenção de estar homenageando, digamos, na lavagem do Bonfim. E tem pessoas de tudo quanto é tipo de religião ali, andando, caminhando, tomando sua cerveja, dançando, outros, né, louvando, outros cantando, outros lendo Bíblia. Não importa, não importa. O que importa é que naquele momento está se criando uma psicosfera favorável ao bem, à luz. A quantidade de espíritos benfeitores naquele momento ali é grandiosa. Agora, quando nós estamos nos reunindo para guerrilhar, quando nós estamos nos reunindo para a desavença, para uma intriga, né? A preocupação da espiritualidade na época das eleições aqui no Brasil foi os números de pedidos de oração vindo da espiritualidade, para que a gente aplacasse aquele momento, aquele turbilhão de discórdia, de desavença, de ódio, de revolta, para que as coisas fluíssem, para que eles pudessem agir, para que eles pudessem estabelecer a ordem, o equilíbrio emocional
na psicosfera do país, né? Aqui diz: o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os espíritos bons ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população espiritual que ali se encontra. Como é que está a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa rua, como é que está a nossa família? Por isso o culto do Evangelho no lar. Realização do Evangelho no lar, a gente não está sendo apenas beneficiado no nosso lar, mas o entorno ao nosso lar, a rua toda. E a depender da nossa condição moral e vibracional, estende-se pelo bairro todo. Nós não estamos apenas contribuindo com o equilíbrio, a harmonia e o bem-estar do nosso lar, porque cada lar tem também um espírito guardião, protetor do lar, da família. E é para eles que a gente está convidando, ao fazer o Evangelho, a presença, que eles estejam conosco, que o Mestre Jesus facilite a presença dos benfeitores, dos bons espíritos a estarem no nosso lar, para que seja realmente o nosso lar um templo de oração, um templo de descanso, um templo de amor, um templo de paz, um templo de concórdia, de alegria, e que todos que chegam ao nosso lar percebam a presença de Jesus. Mas eu não vou fazer o Evangelho no lar não, porque eu sou sozinha. Gente, que loucura, né? Quando você faz o Pai Nosso, você tem que estar com uma multidão de gente fazendo com você, né? Não, a gente faz o Evangelho no lar com quem quiser fazer o Evangelho no lar. E eu já ouvi relatos de pessoas que dizem assim: porque eu faço sozinha. Aí a gente explica que faça, leia em voz alta, fale em voz alta, né? Faça as vibrações de voz alta, porque os espíritos que estão na casa, encarnados, ao ouvir que o que você está falando é coisas boas, benditas, mais cedo ou mais tarde eles se aproximam. E isso acontece muitas das vezes. Tem uma senhora que ela disse que não fazia o Evangelho, mas que depois que a gente orientou e ela começou a fazer o Evangelho, ela fazia no quarto, deixava a porta do quarto aberta, ela sentava à beira da cama e fazia o Evangelho, falando em voz alta. E aí um filho passava, olhava, e depois a outra pessoa passava, olhava, ficava, sabe? Quando foi um dia, um dos filhos fez assim: por que a senhora não faz na sala, na mesa, a senhora fica nessa posição, não é nada confortável? Aí ela se sentiu confiante e foi fazer na mesa. Quando ela estava fazendo na mesa, alguns dias, alguns meses, melhor dizendo, o outro filho chegou e fez assim: mãe, já está na hora da senhora fazer aquela leitura que a senhora faz todo dia. Ou seja, eles não estavam participando, não estavam dando o braço a torcer, mas eles já estavam sentindo o benefício, tanto para a mãe como para eles, como para o lar. E eles estavam atentos a isso, tanto que convidou primeiro a mãe a fazer na mesa, depois convidou a mãe, lembrou a mãe, melhor dizendo, que tinha passado do horário, que já era hora dela fazer a leitura, né? A leitura. E assim foi. Quando a última vez que ela esteve conosco, antes da pandemia, eles já estavam sentando com ela para fazer o Evangelho. É assim que a gente abraça a luz bendita, é assim que a gente abraça os nossos afetos e os nossos desafetos, a partir da persistência no bem, persistência no amor.
ela não estava fazendo nada de errado, não era nada de ruim. Não tinha por que se esconder, não tinha por que temer, não tinha por que não fazer. Muitas das vezes nós nos inibimos diante das dificuldades porque acreditamos que não somos capazes. Mas olha os espíritos aqui, ó, os protetores, nossos espíritos amigos, né? Então, quando eles sempre preferiram estar no meio daqueles que se assemelham, que têm o mesmo tipo de pensamento, né? A mesma condição de vibrar, de se entrosar, de se conectar. Os espíritos benfeitores são assim. Eles estão só esperando a gente sinalizar. Eles esperam o nosso sinal. Eles esperam que a gente perceba que sozinhos até podemos, mas não é tão fácil assim. A gente precisa de um empurrãozinho, a gente precisa de uma inspiração, a gente precisa de uma ajuda, e a gente entra em comunhão com eles, a gente entra em sintonia com eles, e eles estão ali para nos inspirar, para nos dizer, né, o que não devemos fazer e como devemos fazer. E como essa simpatia, ela tem que ser alimentada todos os dias, aí Jesus, por conhecer a nossa fragilidade, ele disse: vigiai constantemente os teus pensamentos, porque é a partir do pensamento que vem a palavra e a ação. Porque tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço já foi criado no pensamento antes. Ah, eu fiz sem pensar. Não, você pode não ter pensado naquele momento, mas esse pensamento já foi construído, já foi registrado e já foi arquivado para você utilizar no momento que você achar mais propenso a usar. Então a gente não... eu falei sem pensar. Não. Em algum momento você já tinha pensado nisso. Em algum momento você já tinha construído isso. Porque o pensamento, ele cria forma. Ele é praticamente palpável. O pensamento é a única forma da gente se sentir livre, porque eu penso o que eu quiser. Mas nesse pensar o que eu quiser, nem tudo que eu penso eu posso transformar em palavra nem em ação. Eu até posso pensar, o pensamento pode até vir, porque muitas das vezes eles vêm acompanhados de uma inspiração ou de uma influência. Eu vou alimentar ou eu vou esquecer? Eu vou agradecer e dispensar? O que é que eu vou fazer com esse pensamento? Então, são provocações o tempo inteiro para que a gente possa estar utilizando o nosso intelecto, nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de discernimento, para que a gente faça como Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que eu estou desejando fazer vai fazer bem às outras pessoas, porque vai fazer bem para mim. Mas se ao fazer isto, o bem será só para mim, não é bem. Não é bem. Se eu vou prejudicar outras pessoas com essa minha ação, com essa minha atitude, com essa minha fala, não é bem. Eu sou assim mesmo, eu tenho que falar a verdade. Que verdade? Que verdade? Ninguém é dono de verdade nenhuma. Eu sou dona da minha verdade. Que ela é dessa forma hoje, mas que amanhã ela pode se transformar totalmente. As minhas convenções, as minhas crenças podem se modificar de um dia para o outro. Então, o que é verdade para mim não vai ser verdade para o outro. Não vai caber na verdade do outro. Então, eu não tenho que dizer verdade. Eu digo na cara mesmo, gente, que é isso? E o outro está preparado, o outro quer ouvir? Você está respeitando o outro? Né? Então, quando os nossos queridos espíritos amigos nos chamam a atenção para as nossas atitudes e principalmente as nossas falas, é para que a gente não caia em erros que já cometemos no passado, para que a gente não seja reincidente, ou seja, estamos lá, parecendo ioiô, vai e volta com as mesmas pendências, e às vezes se complicando mais. Então vamos estar atentos, vamos escutar.
não estamos habituados a meditar. Não fomos educados. A nossa cultura não nos ensina a meditar, a silenciar a mente para ouvir a consciência, né? Os barulhos externos fazem mais sentido para nós do que o barulho interno. E é o barulho interno que nos provoca a ira, a fúria. Não é o outro. Ah, o outro me irritou. Não. O outro não me irritou. O outro meteu o dedo na sua ferida. A ferida já estava em você. Você não soube cicatrizar essa ferida. Você não conseguiu ainda sanar a dor que essa ferida lhe trouxe, e o outro soube tocar nessa ferida e você se irritou, e você se aborreceu, e você esbravejou. Não é fácil. Santo Agostinho já nos disse, né, que a gente deveria todas as noites, ao nos recolher para dormir, antes de dormir, perguntar se nós fizemos todo o bem que poderíamos ter feito. E se não fizemos, por que nós não fizemos? O que me impediu de fazer? Se eu poderei, no dia seguinte, ressarcir esses meus desleixos, essa minha falta de empatia, essa minha falta de caridade, essa minha falta de amor para com os outros. Para com os outros. Eu tenho uma amiga espiritual que é interessante. Quando a primeira vez que ela se apresentou para mim, eu percebi a sua silhueta e eu disse assim: como é que eu posso lhe chamar? Como é que você se chama? E ela disse assim: como você gostaria de me chamar? Como você gostaria de me chamar? Como você me vê? Como você gostaria de me chamar? Ela disse assim: eu vejo você como uma vozinha, porque é realmente bem negra, miudinha, de coque, magrinha. Eu vejo você como uma vozinha. Ela fez: não, vozinha não. Vozinha não. Vamos encontrar outro nome. Aí eu fiquei... Aí tinha, veja que interessante, tinha uma lata de cola de mármore. Ela cola mármore. Tinha que o nome da cola é Iberê. Tem na lata Iberê. Eu olhei para aquela lata e vi o nome Iberê. Eu falei assim: eu acho que eu vou lhe chamar então de Iberê. Ela fez: eu gostei. Iberê pode. Então eu serei Iberê. Ou seja, não sei o real nome, até mesmo porque não faz sentido nenhum, não tem necessidade nenhuma do nome, né? De quem é aquele espírito, mas a sua essência, a sua generosidade, a sua afabilidade, os conselhos que ela dá, e às vezes ela é muito, sabe, muito mãe, muito vó, muito ríspida até no sentido de me chamar a atenção. Ela manda muitas das vezes: se olha no espelho, o que é que você está vendo, né? Então muitas das vezes ela, quando chega com o seu carinho, com o seu amor, com o seu apreço, ela vem me chamar a atenção. E ela me chama a atenção, e outras pessoas também, às vezes ela chama bastante atenção, mas é de uma forma amorosa, carinhosa. E quando você verifica, o que ela está dizendo faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Então esses amigos espirituais não estão preocupados com a denominação, né, o nome. Eles estão mais preocupados se nós estamos entendendo a sua postura, a sua conduta, o seu interesse e o objetivo que ele tem para conosco, né? A missão, a tarefa que ele tem para conosco. Já os espíritos que não são esses anjos amigos, nem familiares, eles não estão nem aí. Eles não querem saber do nosso livre-arbítrio, eles não respeitam a nossa vontade. Muito pelo contrário, eles utilizam daquilo que nós já temos de pior em nós e eles potencializam. Então, o espírito que a gente chama de obsessor, ele não vai nos dar nada que a gente já não tenha. Ele só pega aquilo que a gente tem, que está escondidinho, que nós chamamos de sombra, né?
e ele bota essa sombra em evidência e potencializa. Se eu tenho uma intriga, uma birra com alguém, ele vai me mostrar tudo que aquela pessoa tem de pior. E eu só vou ver naquela pessoa o que a pessoa tem de pior. Então, não, gente, ela não é tudo isso que você está falando, não. Ela é legal, uma pessoa boa, uma pessoa prestada. Não, mas ela é assim, ela é arrogante, ela não sei o que, o jeito dela falar. E você vai se enfurecendo e outro assim. E ela vai aprontar com você. E você está aqui, ó, né? Só captando essas mensagens. Então, eles não nos provocou, além do que a gente tinha. A gente já tinha uma indiferença, uma birra, uma chateação, alguma coisa com relação àquela pessoa, ela só potencializou. E quem é esse? É um inimigo meu? Não, é inimigo dela. É inimigo daquela pessoa que quer que eu seja um instrumento de ação contra aquela pessoa. Porque eu já tinha uma divergência com aquela pessoa. Eu falei assim, eu não estou conseguindo diretamente prejudicar essa pessoa, eu vou te dar a você. Você que está aí, ó, invigilante e é inconsequente e não presta atenção no que as pessoas vão lhe influenciar no bem, a provocar o outro. E é muito mais fácil, mas isso aí eu digo de experiência própria. Já passei muito por isso. É muito mais fácil a gente dar atenção às influências negativas do que às boas. É muito mais fácil a gente se conectar com os espíritos a qual nós chamamos de obsessores, né? Muitas das vezes não são os obsessores, nós que somos obsessores deles, né? Do que o nosso anjo guardião. Então, que a gente possa ler, pegue o livro dos espíritos, se debrucem nessas questões, se deliciem em Kardec, porque eu acho Kardec incrível, a forma como ele faz as perguntas, a forma como ele vai e volta na mesma pergunta e os espíritos respondem de outra forma, confirmando aquilo que já foi dito antes, e a gente vai se acalmando. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, quando fala das preces, das orações, tem a oração para o anjo protetor, o espírito amigo. Leiam também, sabe? A leitura edificante, ela abre os horizontes, ela abre os nossos olhos, elas nos permitem muitas das vezes a gente perceber aquilo que ainda não conseguimos ver e que é muitas das vezes a nossa tábua de salvação. Que eu tenha contribuído com vocês para que vocês tenham o interesse de conversar, dialogar, estreitar os laços com esses amigos espirituais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, perguntas, colocações? Boa noite. Eu gostaria de saber se esse espírito protetor, quando ele é escolhido, né, para proteger, se mediante as provações que aquele encarnado vai passar, se tem alguma ligação? Tem sim, porque os espíritos protetores ele tem que estar capacitado a nos inspirar, a nos orientar para que aquela tarefa da qual nós nos comprometemos no planejamento reencarnatório se concretize. Então eles vêm justamente nessa condição, um espírito que tem a condição moral, né, de nos instruir, nos orientar para que a gente não erre, para que a gente não caia em erros. Tem sim. Nada. Mais alguém? Via de regra, parece que é sempre um espírito de uma ordem mais elevada, né? Sim. Moral, até intelectualmente, até para ter um embasamento, para Isso. dar um suporte à tarefa daquele ser tutelado, né? Com certeza. Com certeza. Então, é como eles mesmos dizem, nós não somos espíritos, como a gente costuma dizer, um espírito de luz. Muitos são espíritos superiores na moral, uma condição superior na conduta moral e no entendimento, no intelecto também, mas que ainda não atingiram o nível de espírito de escola. Tá? Então, eles precisam, com essa tarefa, com essa missão, ir se aperfeiçoando. À medida que eles vão conduzindo, né, ajudando, auxiliando aqueles outros que estão abaixo, né, de forma figurativa, abaixo, se elevarem, eles também se elevam.
Isso é engrandecedor, né? Isso é maravilhoso. Imagine quando Chico e Emmanuel se comprometeram, né? Um desencarnar para o outro encarnar, para um ser o espírito protetor do outro. Que maravilha! Mas Chico tem essa condição. Chico tem essa condição. E mais nós. Quando você, acho que é Chico dizer, né? Quando você estiver aqui, é o Emmanuel que dizia. Quando eu voltar, você já vai estar lá se preparando para vir me assessorar. Então a gente tem essa beleza, essa certeza de que jamais estamos sozinhos. A todo instante, aonde quer que a gente esteja, ele está ali. Basta que a gente acione. Agora, a gente às vezes não aciona o nosso anjo protetor, mas aciona os nossos inimigos, né? Isso foi até uma situação que eu colocar na minha pergunta, né? Eu sempre estou colocando essa experiência que serve de aprendizado para todos. Quando você falou no início, que a gente tem essa tendência de se distanciar do anjo protetor e ignorar. Por exemplo, aconteceu uma situação comigo, já era espírita, já tem muitos anos, nessa época não tinha nem carro, aconteceu uma situação, uma pessoa determinada, irmão, né? Fez uma situação, foi desagradável e eu realmente fui ao encontro dele para responder da mesma forma. Eu fui preparado, botei as armas na cartucheira e a gente tem isso, essa impulsividade nossa, que a gente não dá tempo nem para a gente pedir assim, uma orientação. Ainda é um instinto de defesa, né? De conservação. Mas às vezes se a gente não consegue, isso, eu estou colocando isso não que seja especial, né? Mas a gente tem essa tendência mesmo. A impulsividade, que a gente não para para pensar, a gente não reflete, nem processa aquele petardo que a gente recebe. Então eu parti para. E de repente eu estava de ônibus saindo de carro, eu ouvi dentro de mim uma voz assim, não ouvi nem ouvido, né? Vá para casa do meu filho. Uma voz bem serena, assim. Que voz é essa? Para casa do meu filho. E eu desci do ônibus realmente, naquele momento, assim, como se fosse aplacasse, amenizasse aquele sentimento, né, que eu estava de querer. Um dia eu fui processando isso, mas me conta que foi o mentor, não sei de onde vem essa voz dentro, que eu não ouvi no ouvido. Mas eu desci realmente, eu segui aquela orientação e desci do ônibus e voltei para casa, mais tranquilo, inclusive. Então depois eu fiquei refletindo isso, porque a pessoa que estava lá me esperando, depois eu processei, entrei em contato e tal. Mas certamente ia existir um conflito, um atrito, né? Porque da forma como eu estava indo. Então isso acontece muito conosco, entendeu? Com familiar, né? E a gente não tem, como você falou, bem falou. A gente ignora, a gente não pede orientação. O meu mentor espiritual, o meu anjo guardião. Como é que eu vou agir nessa situação? Mas vai no impulso, aí por isso que às vezes acontece até as pessoas se matam, né? Por isso agridem o filho. Então, assim, essa questão é muito importante. Independente de ser espírito ou não, né? Porque você falou do anjo da minha guarda, eu nunca esqueço que minha avó me ensinou essa oração. Santo anjo da minha guarda, minha doce companhia, não me desampare em noite de dia. Essa eu nunca esqueci que minha avó me ensinou essa oração. No entanto, a gente está ignorando mesmo esse anjo protetor. Eu acho interessante uma vez a própria Iberê chegou para mim e disse assim: vocês já estão tão íntimos de nós que vocês não se dão nem ao trabalho de nos convidar a estar com vocês, porque vocês já têm a certeza que nós estamos com vocês, só que não é assim. A gente respeita o seu livre-arbítrio e a gente respeita o momento exato da gente inspirar vocês, auxiliar vocês, porque o mérito é de vocês, tem que ser de vocês. Aí a partir desse momento que ela me disse isso, eu comecei todos os dias de manhã, eu digo assim, vamos juntos, o dia todo. Nós temos aí um dia inteirinho para a gente realizar coisas boas. Eu conto com você. Aí eu de manhã já aciono, porque se eu me esquecer durante o dia, já acionei de manhã que eu quero a presença o dia todo comigo, esteja comigo. Vamos lá. Se eu fizer alguma bobagem. Eu até como eu já tive algum mérito, porque eu fui naquele momento até viabilizar o conflito que ia existir. Com certeza. Eu até agradeço até hoje.
E a gente está sempre passando por essas coisas. Bom, gente, dadas as horas, passistas, por favor. Rajane, muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Eu faço uma metáfora com essa coisa do David Banner e Hulk. Nós somos David Banner e tem um Hulk dentro de nós. E o grande papel de muitos de nós é controlar o Hulk que tem dentro de nós. É essa fera que está dentro de nós. Bom, aos meus amigos internautas, uma boa noite. Semana que vem tem mais.